Vamos tentar fazer aqui o seguinte exercício. Dado o gráfico que vemos na nossa figura e as 10 funções que temos em baixo, identificar qual a função cujo gráfico é o que a figura tem. E tu podes parar este vídeo, tentar fazer a tua análise, tentar ver qual das funções, na tua opinião, gera o gráfico que a figura mostra e depois continuar com o vídeo e checar a tua resposta. Então, este tipo de análise pode ser feito se nós nos detivermos sobre os aspectos mais salientes, podemos pôr os pontos salientes do nosso gráfico, e eles prendem-se com aquele tipo de observação que o nosso primeiro olhar mostra. Uma coisa que nós podemos ver é que o gráfico interseta os eixos no ponto x igual a 0 e y igual a 0. Na origem, portanto, é o único ponto onde o gráfico toca o nosso eixo. Depois podemos também ver que a imagem da nossa função, que tem a ver com os valores de y, é r mais 0, porque se nós traçarmos linhas paralelas ao eixo do x, nós só encontramos gráfico acima do eixo do x e no próprio ponto 0. E se nós encontramos gráfico com linhas deste tipo, por exemplo, neste ponto, significa que há um valor de x do qual este y é imagem e, portanto, vês que isso acontece qualquer ponto no semi-eixo positivo do x e no seu ponto 0 é imagem de algum valor de x. Depois, outro aspecto que nós podemos também ver, outro ponto saliente do nosso gráfico, é que o domínio da nossa função, o domínio que tem a ver com os valores de x, o domínio é R. E isto porquê? Porque se nós traçarmos linhas verticais perpendiculares ao nosso eixo real, nós encontramos gráfico para qualquer uma delas. Estamos a supor aqui que o gráfico se prolonga, que esta tendência nos indica que o gráfico se prolonga para a nossa direita e que se prolonga para a nossa esquerda. E o facto de nós, traçando estas linhas verticais, encontrarmos gráfico, significa que para os valores de x considerados, nós obtemos sempre uma imagem e, portanto, todos os valores de x nessas condições pertencem ao domínio da nossa função, pelo que o domínio da função que aqui temos é R. Ora bem, se nós nos centrarmos neste ponto forte que aqui está, da função tomar o valor 0 quando x é 0, observa que não podemos excluir a função número 1, porque quando x é 0 a raiz quinta também é 0, mas podemos excluir a função número 2, quando x é 0 o y vale módulo de menos 1, que é mais 1, portanto não vale 0. Não podemos excluir a função 3, porque quando x é 0, módulo de 0 é 0 e a raiz de 0 dá 0, portanto satisfazendo a condição da função ser do y ser 0 quando x é 0. Mas podemos excluir a função 4, porque quando substituímos o x por 0, ficamos com e elevado a menos 0, que é e elevado a 0, que é 1. Portanto, na função 4, quando x é igual a 0, o y vale 1, portanto, podemos excluir esta. Não podemos excluir a nossa função 8, porque quando o x é 0, a raiz cúbica de 0 dá 0 e menos 0 é 0, portanto, não podemos excluí-la. Mas podemos excluir a função 7, quando o x é 0, 0.1 elevado a 0 dá 1, não dá 0, portanto podemos excluir esta. Não podemos excluir a 6, porque quando x é 0, o y é 0. Repara, estamos a usar apenas a condição que aqui está em cima, que aqui temos em cima. Podemos excluir a 5, quando x é 0, o y dá 1 meio, portanto também podemos excluí-la.
Podemos excluir a 9, a função 9 não está definida quando x é 0, esta aqui, porque quando x é 0 o y vale 1 sobre x quadrado, ou seja, 1 sobre 0 quadrado, e se dividir 1 por 0 não consegue-se encontrar um número para aqui pôr. E também excluímos a função número 10, porque o logaritmo de 0 não está definido, porque se nós quisermos calcular o logaritmo na base 10 de 0, se por hipótese dissermos que ele vale um certo y, então, por definição de logaritmo, sabemos que 10 elevado a y tem que dar 0. 10 elevado a y tem que dar 0. E não há nenhum valor de y que faça uma exponencial, seja qual for a sua base positiva, dar 0 nem ter sinal menos, portanto podemos excluir o log. Conclusão, ficamos com suspeitas de gerarem aquele gráfico estas funções que aqui estão. Agora, o segundo aspecto, a imagem ser R mais 0, é falhado pela função número 1, porque, por exemplo, se colocares um número negativo, por exemplo, se o nosso x for menos 32, a raiz quinta de menos 32, ela dá menos 2. Espero que percebas que menos 2 à quinta dá menos 32. É essa a razão porque a raiz quinta é menos 2. E então aqui o menos 2 é a imagem do ponto menos 32. Portanto, esta função pode tomar valores, ter imagens negativas, ao contrário daquilo que o nosso gráfico mostra. Portanto, podemos excluí-la. Também podemos excluir a número 6, podemos excluir esta. Por exemplo, se calculares o valor que a função toma quando x é 4, é menos raiz de 4, raiz de 4 é 2, é menos 2, portanto o y pode tomar sinal menos, também excluímos esta aqui. Pela mesma razão podemos excluir a função número 8, se calculares raiz cúbica de 8, por exemplo, ela é igual a 2 e por causa deste menos que fica antes é menos 2, portanto as imagens podem ter sinal menos. Portanto, a função que sobra é a função número 3. E repara que ela é consistente com o domínio da função ser R, uma vez que nós podemos neste x colocar qualquer número, dado que o módulo transforma um número com sinal menos num número com sinal mais e, portanto, permite que a raiz quadrada funcione. E, além disso, outro ponto saliente que a nossa função tem, que poderíamos acrescentar aqui, é que ela é uma função par. Uma função diz-se par, uma função f de x é par, quando o seu valor em x e em menos x é o mesmo. E podes verificar que isso acontece aqui, por exemplo, o valor da função em 0.5 é igual ao valor da função em menos 0.5, e isso bate certo com a forma que a função, que a fórmula da função 3 tem, porque se eu substituir o x por mais 2 ou por menos 2, o módulo transforma sempre em mais 2, portanto, qualquer número e o seu simétrico são transformados no mesmo valor positivo pela nossa raiz, pelo que a função número 3 tem o mesmo valor para um número positivo e para o seu simétrico negativo. Portanto, através da análise destes pontos salientes, nós conseguimos escolher a nossa função fórmula número 3 como aquela que está associada ao gráfico mostrado. Vamos agora fazer uma análise semelhante para este gráfico e novamente vamos salientar aqui os pontos fortes, indicar os pontos salientes do nosso gráfico, aqueles que saltam à nossa vista quando nós olhamos para ele. Primeiro é que a função corta os eixos no ponto x0, y0. Okay? Aqui dá a ideia de que a função tem o mesmo valor para o zero
porque esta faixa está colada ao eixo dos y, mas isso não pode ser porque senão a função teria vários valores de y quando o x é 0 e só pode ter 1, ok? Quando tens uma função qualquer para um dado x, só podes ter um único y, não podes ter o mesmo x produzindo mais do que um valor de y. Se tiveres uma situação, uma fórmula que te deixe numa situação deste tipo, essa fórmula não representa uma função. Portanto, o único ponto de contacto com os eixos é este, ponto 0, 0. Depois, o domínio da nossa função é R. O domínio tem a ver com os valores de x que a função, de que a função tem uma imagem, e estamos a supor que o gráfico se prolonga para a direita e se prolonga para a esquerda. Portanto, em qualquer ponto do eixo do x onde nós tracemos uma linha, nós encontramos gráfico. Também podemos dizer que a imagem da nossa função, portanto, o domínio é R. Também podemos dizer que a imagem, o conjunto de valores que o y assume a imagem da nossa função, também é R, porque traçando linhas paralelas ao eixo dos x, nós encontramos gráfico e, portanto, significa que os valores de y considerados são imagem de algum x, e isso acontece para o eixo dos y todo, e daí podemos dizer que a imagem da nossa função é R+. Ora, então podemos excluir quem aqui? Podemos excluir a função 2, que não toma sinal menos. A função 3 também não toma sinal menos, é uma raiz quadrada. A função 2 é um módulo. As exponenciais nunca tomam sinal menos, nem nunca são zero. Podemos excluí-las logo. Esta função aqui não só nunca toma sinal menos, como não está definida no ponto 0, portanto podemos excluir logo esta. O logaritmo não está definido para valores de x negativos, portanto não deveria ter gráfico para este lado, logo não pode corresponder à função que a gente aqui tem. Okay? O domínio do log é R+, os valores que podemos pôr aqui no x têm que ter sinal positivo, então excluímos o nosso log, e pelo que as nossas suspeitas ficam 8, 6, fica também a 1 e fica a 5. Portanto, são estas em que nós teremos que pensar aqui. Agora, a imagem da função que tínhamos visto, vou tomar nota em cima, que é R. Agora tu repara, se olhares aqui para a função número 1, verificas que o y é 0 quando x é 0, portanto passa esta condição que aqui está em cima, e o mesmo acontece para a 8 e para a 6, mas não para a 5. Na 5, quando o x é 0, se o x for 0, estamos a anular este termo, o y teria que dar 1/2. E o nosso gráfico pede uma função cujo y dê 0 quando x é 0, então podemos excluir esta aqui. Outra particularidade que podes observar na função número 6 é que ela nunca toma sinal mais. Porque é que se pode dizer isto? Porque uma raiz quadrada é sempre positiva, ou então 0, quando x for 0, é o seu valor mínimo, e se é um valor que é sempre maior ou igual a 0, a pusermos um menos, então a função 6 é sempre, o y é sempre menor ou igual a 0. Portanto, o y, que é a imagem, é R menos 0, esta aqui. Portanto, a função não toma valores positivos como esta aqui toma. Então podemos excluir também aqui a nossa função número 6, fica fora dos nossos cálculos. Então as suspeitas são 1 e são a 8. Mas tu observa que na 1, quando o x é positivo, por exemplo, se tu no teu x puseres 32, a raiz quinta de 32 é igual a 2. Quando o x é positivo também é y.
E na nossa função, quando o x é positivo, portanto, quando está para a direita do nosso eixo do x, quando nós escolhemos um valor de x aqui, o y, a imagem dele está sempre abaixo do eixo do x, tem sempre sinal menos. E, portanto, a função não pode ser também aqui a nossa número 5. Pelo que a função que nos sobra aqui é a número 8. Ok? Vês que quando o x tem sinal mais, quando o nosso x tem sinal mais, a raiz cúbica também tem sinal mais, mas por causa deste menos a função tem sinal menos, portanto o gráfico dela está abaixo do eixo do x para valores de x positivos, como se pede aqui. E por outro lado, quando o x tem sinal menos, por exemplo, se calculares raiz cúbica de menos 8, esta raiz cúbica é menos 2, por causa do menos que está antes, fica mais 2. Portanto, quando o x tem sinal menos, o y tem sinal mais, o que está de acordo com o que observamos aqui. Portanto, a função que gera o gráfico da nossa figura é esta que aqui está.